Olá! Já parou para pensar se todo aquele tempo que a gente passa jogando videogame pudesse, de verdade, mudar o mundo para melhor? Parece loucura, né? Mas nesta análise a gente vai mergulhar fundo em como essa mistura de games, economia e tecnologias novas já está criando um futuro onde o virtual causa um impacto muito real. Pois é, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. E se a habilidade, o tempo e a dedicação dentro de um jogo pudessem ajudar a resolver problemas aqui fora, no mundo físico? Pode até soar como coisa de filme de ficção científica, mas a verdade é que as ferramentas para isso acontecer não só já existem, como estão sendo montadas agora mesmo. E para a gente ter uma ideia do potencial disso tudo, primeiro a gente precisa entender a escala. Dá uma olhada nesse número. Hoje somos quase 3 bilhões de gamers no planeta. Isso não é um nicho, um grupinho. É praticamente uma nação digital, uma comunidade global, gigantesca, que já está moldando cultura, amizades e até identidades. Para a galera mais nova, os mundos digitais são tão reais e importantes quanto o mundo físico. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o mapa da nossa jornada. A gente vai começar lá no universo dos games, depois vai entender a nova economia digital e as ferramentas por trás dela, até finalmente conectar o virtual com o real e imaginar um novo jeito de gerenciar o mundo e de pensar o nosso desenvolvimento. E a primeira grande virada de chave acontece exatamente aqui. Os jogos estão deixando de ser só um passatempo, só entretenimento, para se tornarem plataformas sociais e, o mais incrível, plataformas econômicas poderosíssimas. O motor dessa transformação tem nome. É o Play to Earn, ou em bom português, jogue para ganhar. E olha, isso aqui é uma quebra de paradigma radical. Pela primeira vez na história, a gente está dando valor de verdade para um trabalho digital que por muito tempo foi visto só como diversão. A paixão, a habilidade dentro de um jogo agora pode virar renda, pode criar profissões que nem existiam e dar uma nova dignidade para muita gente, principalmente em lugares com poucas oportunidades. E isso não é só teoria, não. O modelo Jogue para Ganhar já está começando a dar respostas para alguns dos nossos maiores desafios. Coisas como a desigualdade, a falta de empregos e, talvez o mais legal de tudo, a chance de finalmente ganhar a vida fazendo algo que se ama, de paixão. Beleza, mas o que é que torna essa revolução toda possível? Agora a gente vai para o alicerce, para a tecnologia que sustenta essa nova economia, a tal da Web3. Para entender o Web 3, o jeito mais fácil é comparar com a internet que a gente usa todo dia, a Web 2. Pensa na Web 2 como um grande shopping center. Tudo acontece ali dentro, mas quem manda em tudo, quem fica com os dados e com a maior parte do lucro é o dono do shopping. A Web 3, por outro lado, é como uma grande feira livre. Ela é descentralizada. Os dados são nossos, dos usuários, e o valor é dividido entre quem está ali participando. A palavra-chave aqui é cooperação em vez de controle. O poder volta para a nossa mão. Mas essa promessa toda de uma internet mais justa e aberta não seria nada sem algumas ferramentas de tecnologia que são fundamentais. Vamos dar uma olhada nos bloquinhos que constroem essa nova estrutura. A base de tudo, o chão firme onde tudo isso é construído, é a blockchain. Imagina ela como um livro de registros digital, público, que todo mundo tem uma cópia e que é impossível de apagar ou de fraudar. A função dela é garantir a verdade sem precisar de um juiz ou de um cartório. O Bitcoin lá atrás foi a primeira prova de que isso funcionava. Ele mostrou para o mundo que era possível criar valor e confiança sem precisar de um banco ou de um governo no meio do caminho. A blockchain é basicamente a nossa camada de confiança. Certo. Em cima desse chão de confiança da blockchain, a gente tem os NFTs. Um NFT, de forma bem simples, é como se fosse a escritura de um imóvel, só que para coisas digitais. Sabe, é um certificado de propriedade. Isso quer dizer que um item raro num jogo, uma obra de arte digital ou até um terreno no metaverso pode ter um dono de verdade com registro e tudo, e com um valor que pode ser negociado aqui no mundo real. A propriedade digital se torna finalmente real de fato. E para automatizar tudo isso, para fazer os acordos acontecerem sem ninguém precisar intervir, a gente tem os smart contracts, os contratos inteligentes. A melhor comparação é com uma máquina de refrigerante. Você coloca a moeda, que é a condição, e a máquina te entrega a latinha, que é a execução do contrato. Não tem conversa, não tem jeitinho brasileiro, o acordo está escrito no código e ele se cumpre sozinho, de forma transparente. Isso combate ineficiência e, claro, corrupção. Ok, a gente já entendeu a tecnologia, mas a pergunta que não quer calar é: como é que tudo isso realmente conecta o que a gente faz na tela do computador com o mundo em que a gente vive? É agora que a coisa fica interessante de verdade. Imagina só esse processo. A gente identifica um problema, como uma área de floresta que está ameaçada de desmatamento. Essa área é transformada em ativos digitais, os NFTs.
Daí, dentro de um jogo, as ações dos jogadores, tipo cumprir uma missão ou atingir uma meta, geram recursos, dinheiro mesmo, que vai direto, sem intermediários, para financiar a proteção daquela floresta e ajudar as comunidades que vivem lá. A ação dentro do jogo tem uma consequência física, imediata e positiva. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. A gente está mudando de um sistema que só pune quem faz a coisa errada para um sistema que recompensa e incentiva quem faz o bem. Imagina ganhar uma recompensa por cuidar da saúde, por aprender uma coisa nova ou por reduzir a sua emissão de carbono. Essa tecnologia permite criar esses incentivos em uma escala global. Agora vamos pensar grande. Se a gente consegue organizar um projeto de conservação desse jeito, será que não dá para a gente organizar a sociedade inteira de uma forma mais inteligente, mais eficiente? É nesse ponto que entram as DAOs. Pensa numa DAO como se fosse um organismo vivo, tipo o nosso corpo. Cada célula é autônoma, sabe o que tem que fazer, mas todas trabalham juntas em harmonia. Uma DAO é parecida. É uma organização sem chefe, onde as regras são claras para todo mundo e as decisões são tomadas em conjunto. Uma DAO poderia, por exemplo, gerenciar um fundo de investimento coletivo ou até administrar os recursos de um bairro inteiro de forma super transparente. E por que a gente precisa tanto disso? Bom, porque, sejamos honestos, nossos sistemas de hoje estão falhando miseravelmente em lidar com os maiores problemas do mundo. A gestão do meio ambiente não funciona, a desigualdade econômica é absurda e o desperdício, a gente joga fora 1/3 da comida do mundo, é simplesmente inaceitável. A confiança nas instituições está lá no chão. Essa frase aqui captura a essência da promessa. A tecnologia permite que a gente tenha as vantagens de um planejamento organizado, mas sem precisar de um chefão central. É ter uma coordenação global eficiente, onde todo mundo rema para o mesmo lado, mas sem uma autoridade controlando tudo e todos. E tudo isso nos leva finalmente à mudança mais profunda de todas. A oportunidade da gente repensar o que realmente significa progresso e de mudar o objetivo principal da nossa economia. Por séculos, a nossa economia foi obcecada por quantidade. Produzir mais, consumir mais, fazer o PIB crescer. A proposta agora é virar essa chave. Em vez de medir só o volume de coisas que a gente produz, a gente passa a medir a qualidade de vida, o bem-estar, a satisfação real das pessoas. E o mais fascinante é que as mesmas ferramentas, como a inteligência artificial e a análise de dados que foram usadas para otimizar a produção em massa, agora podem ser usadas para entender o que de fato nos faz felizes. Isso cria um ciclo positivo. A gente produz só o que realmente melhora a vida das pessoas, acabando com o desperdício que vem do consumo sem propósito. Porque, no fim das contas, a gente precisa se lembrar que a tecnologia é só o meio, é a ferramenta. A transformação de verdade acontece na nossa capacidade de colaborar de um jeito novo e de redefinir o que a gente considera valioso. O verdadeiro motor de tudo isso é o nosso capital intelectual, a criatividade, a nossa vontade de resolver problemas juntos. E a gente termina, então, com uma reflexão. As peças para construir um mundo mais justo, mais eficiente e mais focado no bem-estar, elas estão aí, espalhadas na nossa frente. A grande questão que fica no ar é: que mundo a gente vai escolher construir com elas?